Fala galera, hoje a gente vai falar sobre as stablecoins, em específico a SEC, que é um órgão onde faz toda a verificação e regulamentação sobre o mercado financeiro no geral, mas agora em específico sobre as criptomoedas também. Eles emitiram um documento no dia 4 de abril e eu estou trazendo aqui para vocês alguns pontos desse documento, mostrando o que é legal das stablecoins, o que faz sentido hoje ter dentro das stablecoins e o que não é legal ter hoje dentro das stablecoins. Então a gente vai ter uma noção do que está acontecendo dentro do mercado cripto, vai ter uma noção do que vale e do que não vale para as stablecoins, beleza? Vamos lá, galera, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Essa daqui é a declaração oficial, tá? Do governo americano, né? Falando sobre as stablecoins. Em específico, tá? Eles trazem aqui, ó, declaração sobre stablecoins. Divisão de finanças corporativas. Como parte, foi feito dia 4 de abril de 2025, tá? Vale lembrar isso. Como parte de um esforço para fornecer maior clareza sobre a aplicação das leis federais de valores mobiliários e criptoativos, a divisão Finanças Corporativas está fornecendo suas opiniões sobre certos tipos de criptoativos, comumente chamados de stablecoins. Então, as moedas que a gente utiliza como DAI, como o SDC, o SDT, tá? E várias outras que a gente tem no mercado, né? USDE, EUSDE, né? Então a gente tem uma série de stablecoins, muito mais agora, né? Level, USD e várias outras que estão chegando aí dentro do mercado cripto. E é extremamente importante porque nesse momento do mercado que a gente está no momento aonde, né, basicamente todo mundo tá fazendo airdrops de stablecoin. Então, no mínimo, ou você tá fazendo da Level, ou você tá fazendo da Resolve, ou você tá fazendo de várias outras aí que tem dentro do mercado cripto. E é extremamente importante você entender isso aqui, porque pode ser que você faça aquele airdrop e por algum motivo, né, a SEC venha e cria alguma sanção para aquele tipo de airdrop que você está fazendo, aquele ativo que você está fazendo, beleza? Então aqui ele vem com as outras informações, ó. Especificamente, esta declaração aborda stablecoins que são projetadas para manter um valor estável em relação ao dólar americano, ou USD, em uma base de 1 para 1. Pode ser resgatados por USD em uma base de 1 para 1, ou seja, uma stablecoin para USD. Então, quando você tem uma stablecoin, o SDT, o SDC, você sempre vai resgatar ou tentar resgatar ela de 1 para 1, que seria um USDT para um USD, que seria o dólar americano. E são lastreadas por ativos mantidos em uma reserva que são considerados de baixo risco e prontamente líquidos com o valor de USD, que atende a ou excede o valor de resgate de stablecoins em circulação. Conforme discutido abaixo, nos referimos ao tipo de stablecoin abordado por esta declaração como stablecoins cobertas. Então significa que essas stablecoins elas estão com um manto sagrado cobertas ali, beleza? Aí, depois aqui nos outros passos, ele traz, né, stablecoins no geral, tá? E traz várias visões. Eu pedi pro chat GPT trazer, tá? Fazer um tópicos aqui pra gente desse documento, explicando exatamente, beleza? O ponto assim, ó, ponto 1, né? Qual que é o problema? Qual que é a solução, tá? Depois, o que é permitido e o que não é permitido. Por que que é importante a gente entender isso aqui? Basicamente, a gente consegue definir o que vale a pena você estar exposto e o que não vale a pena você estar exposto. E também, se caso você for ficar exposto em alguma coisa que não está dentro da lei das stablecoins aqui emitido pela SEC, tá? Você já entra sabendo. Você já entra sabendo que, porra, em qualquer momento aquilo ali pode dar merda, beleza? Então essa é a sacada.
O problema, né? Quais são os problemas apontados pela SEC? Primeiro problema, classificação legal confusa. A SEC precisou avaliar se certas stablecoins se enquadram como valor mobiliários, securities, o que implicaria obrigações legais diferentes. Então, toda vez que vocês forem dar uma olhada em alguma stablecoin que vocês, porra, acredite que aquilo ali tá muito confuso, tá muito estranho. O stablecoin, né, do ouro, do dólar misturado com RWA, uma confusão danada, tá ligado? Tome cuidado, beleza? Stablecoin tem que ter, né, uma classificação, uma denominação muito fácil de você entender. Ó, isso e aquilo, pronto. Riscos à estabilidade financeira. Então, pô, como a gente falou aqui, tem que ser um para um. Então, quais são os riscos que a gente tem que ter, que a gente tem hoje em stablecoins, né? Dela perder o PEG. Então, o que era para ser $1, parar de ser $1, tá ligado? Não ser mais $1. E aí, isso aí fode todo o rolê. Por quê? Porque daí você vai tentar trocar uma stablecoin por USD e não vai conseguir trocar de um para um. Você vai trocar com um valor menor. Então, vai custar ali 0,80 centavos, 0,60 centavos, entendeu? Então, ao invés de você trocar $1, né, uma stablecoin por $1, você vai trocar, né, meia stablecoin, tá ligado? Por $1, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Riscos de estabilidade financeira. Stablecoins que não possuem reservas suficientes ou não são totalmente lastreadas podem criar riscos para o sistema financeiro. Então a gente já teve alguns casos assim, tá? A USDC mesmo já teve um problema de perder o PEG. Então teve um banco lá nos Estados Unidos, né, que faliu, abriu falência. A USDC tinha uma parte dos seus dólares nesse banco, e aí pelo fato desse banco ter falido, a USDC perdeu o PEG. Ela chegou a valer 0,80 centavos de dólar, um USDC. Então, ao invés de você comprar o USDC por $1, você comprou o USDC por 0,80 centavos de dólar, tá? E isso é um problema muito grande, por quê? Porque eles precisam, né, ter esse lastro, tá, financeiro e ter uma reserva suficiente. Então é sempre bom ficar de olho nisso. Arbitragem e volatilidade secundária. Mesmo com design estável, o preço de stablecoins pode variar no mercado secundário, criando oportunidades e riscos de arbitragem, né? Então, isso aqui é bem interessante, porque se eu entrar aqui no TradingView, a gente vai conseguir encontrar algumas arbitragens, tá? Então, é sempre bom ficar atento com isso. Isso aqui não me pega muito, porque a grande maioria das stablecoins vai ter uma diferencia, uma arbitragem ali. Mas a arbitragem é tão pequena que nem vale muito a pena você ficar correndo tanto risco para ficar arbitrando isso. O que seria a arbitragem? Seria você comprar uma stablecoin no lugar X, um exemplo, a gente comprar uma stablecoin na Uniswap, né? Utilizar o conversor da Uniswap e depois vender lá na PancakeSwap, né? Então, pode ser que a liquidez lá na Uniswap esteja menor, então esteja mais barato aquela stablecoin, e lá na PancakeSwap a liquidez esteja 100% e aí o valor vai estar o valor exato, tá? Aqui é um exemplo bem simples, tá? Para vocês terem uma noção. Mas existem outros critérios de arbitragem que você pode se aprofundar também, não só para stablecoin, mas para vários outros ativos. Possíveis confusões do público, tá? A SEC avaliou se o público poderia ver a stablecoin como investimentos, o que mudaria sua classificação legal. Então, uma stablecoin ela não pode ser um investimento, beleza? De jeito maneira, uma stablecoin não pode ser um investimento. Depois aqui ele traz uma ideia de que a stablecoin, ela até dependendo do que for, ela consegue até gerar um rendimento, mas ela não pode ser caracterizada como investimento e sim como um modelo de troca, beleza? Então, preste muita atenção nisso aqui, cara, porque a gente tá vendo uma quantidade exorbitante
de moedas sendo criadas, de stablecoins em específico sendo criadas, e muitas stablecoins não tá se atentando a alguns pontos que a SEC está passando. Soluções e avaliações da SEC. Reserva robusta e segregada, tá ligado? Stablecoins cobertas devem manter reservas de ativos líquidos e de baixo risco, como dólares, título do tesouro, fundo de mercado monetário, para garantir resgates, tá? Então, a grande maioria aí das stablecoins que a gente tem mais forte, tá? Elas ou utilizam títulos dos fundos americanos, né? Então, títulos do tesouro, tá? Fundos monetários, algumas também utilizam fundos monetários, mas a grande maioria utiliza o dólar e o título do tesouro, tá? Então, é muito mais financeiramente falando, para a empresa que está criando aquela stablecoin, vale muito mais a pena ela comprar um título do tesouro americano do que ela simplesmente só comprar dólar, tá? Porque quando ela compra um título do tesouro americano, ela ganha um yield, uma porcentagem ali em cima também, e com essa porcentagem ela consegue pagar todo o processo, né? Toda a empresa, todo mundo que está ali criando e trabalhando para a empresa, beleza? Para garantir resgates, sem expectativas de lucro. Isso aqui é importante falar. As stablecoins analisadas não prometem rendimentos, lucros ou participação em lucros. São apenas para as transações e armazenamento de valor. Então, cara, esse é o ponto. Tome muito cuidado com stablecoins que prometem rendimentos. Eu já falei várias vezes aqui que poderia um dia a gente ter uma stablecoin, tá? Que ela prometesse aonde você, tendo essa stablecoin, beleza? Você ganhasse a porcentagem que era do título do tesouro. Então, quando você compra uma stablecoin, a empresa, né, no caso do USDT, a Tether, ela vai lá e compra o título do tesouro americano. Esse título do tesouro americano dá uma porcentagem para ela por ano de 3%, 4%, dependendo de quando a gente tá, 6% ao ano. E essa porcentagem de 6%, tá? Ela poderia devolver para os seus usuários. Nesse caso aqui, a SEC ela não deixa fazer isso. Na verdade, ela não quer que aconteça isso, tá? Vale lembrar que muita coisa pode ser que mude no futuro, mas a princípio é isso, tá? Então, as stablecoins não podem prometer rendimentos, tá? Não apenas para transações e armazenamento, são apenas para transações e armazenamentos de valor. Uso comercial e não especulativos. O foco é uso em pagamentos, envio de dinheiro e como moeda digital estável e não como instrumento de investimento, tá? Marketing transparente. As stablecoins não são promovidas como investimentos, não oferecem juros, não dão participação acionária nem derivativos de governança, tá vendo? Então aqui já é um outro ponto que é exatamente o ponto que eu tava falando ali para vocês, tá? O que é permitido e possível fazer? Emitir o resgate de 1 para 1 de USD, tá? As stablecoins cobertas podem ser emitidas e resgatadas livremente a qualquer momento, em quantidades limitadas e prioridades total do dólar. Galera, só deixando aqui para vocês que a gente tem disponível agora, tá? O nosso membros aqui do YouTube, beleza? Então, embaixo aqui do vídeo tá escrito aderir, né? E você vai aderir ao canal de membros aqui do YouTube. O canal de membros aqui do YouTube, todos os dias eu trago uma aplicação de DeFi, de finanças descentralizadas, né? Eu mostro como funciona o protocolo e como você utiliza aquele protocolo. Então, muitas das vezes, você quer colocar as suas criptomoedas para render, você quer fazer uma parte de empréstimo com essas criptomoedas, então tudo isso é possível e eu ensino passo a passo em cima do DeFi, de finanças descentralizadas. Sabe quanto que custa, cara? Custa R$29,99. Você clica aqui, você já vai aderir, é o Mentalidade Cripto e todos os dias você vai receber esse tipo de informação. Fechou? Então, mano, clica aqui no aderir, entra para dentro e vem aprender junto com a gente sobre finanças descentralizadas. Vamos voltar aqui para eu mostrar aqui para vocês, ó, se liga só.
As stablecoins cobertas podem ser emitidas e resgatadas livremente a qualquer momento em quantidades ilimitadas com paridade total ao dólar. Beleza. Manter reservas auditáveis. Algumas emissoras publicam provas de reserva para demonstrar que as stablecoins estão 100% lastreadas. Muito bom isso aqui, tá? Então, essas provas de reservas é extremamente importante, né, para a gente ter certeza que aquela stablecoin ela tem liquidez, beleza? Comercializar como ferramenta de pagamento, desde que não haja promessa de retorno financeiro ou uso como meio de pagamento e armazenamento de valor está dentro do que é permitido, beleza? Intermediários autorizados. Em alguns casos, apenas entidades específicas podem emitir ou resgatar stablecoins diretamente com o emissor. O resgate do mercado atua por meio secundário. Isso aqui é bem ruim pra gente, beleza? De uma forma bem direta. Porque isso aqui abre brecha, beleza? Pra que, sei lá, o governo americano ou, porra, um juiz filho da puta, né, vem aqui e troque as stablecoins a quantidade que ele quiser, tá ligado? Rápido, prático, diretamente com o emissor e não pelo fator que a gente faz ali, que é utilizar uma corretora descentralizada, né? Utilizar ali um agregador de corretoras para fazer a troca de USDT para USDC ou de USDC para USD direto, beleza? Então isso aqui abre uma brecha pros caras, mas enfim, acho que não é o ponto que a gente quer entrar aqui hoje. O que não pode ser feito, e aqui é o ponto principal, prometer lucros ou rendimentos, stablecoins que oferecem juros, recompensas ou qualquer forma de rendimento, tipos de yield brand stablecoins, podem ser considerados securities, uma reserva para especular. O emissor não pode usar um fundo de reserva para investir, emprestar ou garantir dívidas. A reserva deve ser usada apenas para honrar resgates. Misturar fundos. A reserva deve ser separada dos fundos da empresa emissora. Não pode ser usada para despesas operacionais nem mistura com ativos de terceiros. Negligenciar regulação estatal. Cara, esse misturar fundos aqui é bem interessante, tá? Porque se você pegar o USDC, você vai ver que tem uma parte da USDC que é de investimento, que eles vão lá e investem em alguns protocolos que estão bem no início. E se você pegar uma outra parte, você vai ver que é a parte de fundos da empresa em cima da stablecoin USDC. Então tem a empresa Circle, que tem um fundo investidor, que não tem nada a ver com a empresa USDC. Claro que é a mesma empresa, beleza? Mas esses fundos eles são separados e é exatamente isso que eles estão falando aqui. Negligenciar regulação estadual. Emissores podem precisar seguir leis estaduais, como regras para transmissores de dinheiro, Money Transmit Law, mesmo que não se apliquem leis federais de valores mobiliários. Então, ficar muito ligado nisso aqui também. Eu acho que é bem difícil, né, um emissor ali, ele não verificar isso antes de abrir, né, a sua empresa, ou até mesmo mudar de lugar. Acho que isso não tem muito problema. Mas acho que para mim o ponto, né, que não pode ser feito aqui e que de uma certa forma é bom e é ruim pra gente, é essa parte aqui de oferecer juros, tá? Então, em algum momento eu acreditava, eu acredito que isso pode ser que mude, tá? E que a gente sim tenha juros em cima de uma stablecoin pelo fato do que eu falei. Vai lá no título americano, compra o título e a porcentagem que gerou daquele título é devolvido para a stablecoin. Se um dia isso acontecer, tá? Essa stablecoin sem dúvida vai ser uma das mais estouradas. E por isso que a stablecoin do protocolo Ethena, ela é tão procurada e ela está sendo tão utilizada, né? Em menos de um ano, ela atingiu o top 3 ali entre as maiores stablecoins utilizadas no mercado cripto. Por quê? Porque ela gera um yield, e aí vale lembrar que não é a stablecoin que gera o yield, mas sim o protocolo Ethena.
Eles geram um yield e geram uma stablecoin sintética, que aí sim você vai ganhar esse yield brand, né? Então, se um dia isso acontecesse, seria muito foda pra gente que é do mercado cripto, porque além de você estar em stablecoin, você iria estar rentabilizando essa stablecoin. Mas é bem simples você entender por que, que a SEC não quer que isso aconteça, pelo fato de que, porra, senão ninguém vai querer mais deixar dólar, né, no banco, pô. Ninguém mais vai querer comprar título do Tesouro Americano. Todo mundo vai querer ter stablecoin na sua carteira, porque ali vai estar sendo gerado uma porcentagem, um yield ali. Então é bem interessante imaginar isso e vamos ver se um dia apareça isso. Mas ponto. Aqui você já sabe agora, né, o que é possível e o que não é possível você fazer utilizando aí as stablecoins, tá ligado? Então, pô, fique ligado, né? Preste bem atenção, fique ciente de que o mercado, ele sempre tá mudando, sempre tá se atualizando, mas aqui é uma coisa que você tem que, de fato, olhar, calcular, analisar. E, cara, a gente tá tendo uma remessa de stablecoins muito grande, então é sempre bom você dar uma olhadinha, dar uma estudada, dar uma analisada e com isso, automaticamente você entender o que está acontecendo dentro do mercado cripto e qual a stablecoin que você tem na sua carteira. Fechou? Galera, não se esqueça, a gente tem a parte de membros aqui do YouTube, aonde você entrando no Mentalidade Cripto, você todos os dias recebe um vídeo, um tutorial, uma aula de como utilizar um protocolo DeFi. E para os membros, né, que são aqui do YouTube, caso eles queiram que a gente analise um protocolo DeFi em específico, a gente faz um vídeo de um protocolo DeFi em específico. É só comentar em algum vídeo que já é da área de membros, beleza? Então, cai para dentro, vem, clica aqui embaixo aqui, ó, em aderir e não se esqueça, né, de dar o like e se inscrever no canal, porra. Dá essa moral, fechou? Tamo junto, até a próxima, valeu.